said leave. It's not for you. Don't touch me. Oh. Lily. I have to go. Leave me alone. Leave me alone. Mary. Mary of Magdala. Who are you? How do you know my name? Thus says the Lord who created you, and he who formed you. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Boa noite. Tô sem som, voltou. Tô ouvindo. Pronto. Boa noite, meu povo. Boa noite para essa noite aqui com esse assunto super simples de tratar. Boa noite, gente. Quem foi entrando aí, vai chamando outras pessoas, viu? Tá 9:01, né? A gente vai só fazendo a introdução aqui agora, nos pedindo Espírito Santo. E sejam bem-vindos. Oi, Ruth, boa noite. Pronto, foi. Igor, pode seguir. Pode fazer o... Deixa eu só me orientar aqui, deixar o nosso material no ponto, porque é muita coisa. Tá bom. Senão eu me perco. Bora lá. Boa noite, Samara, boa noite, Ruth. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje, tratando sobre Santa Maria Madalena, certo? Então nós vamos começar fazendo a invocação à Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você faz a invocação do Divino Espírito Santo? Isso. Vamos pedir para o Espírito Santo ele nos ajudar, nos iluminar nessa noite, e todas as bênçãos, todos os dons que ele quer derramar, né? Fazer a nossa vida assim, jorrar, que venha, que não seja nada que a gente fale aqui, nem que seja nada que a gente também pense, seja pela nossa vontade, que o Espírito Santo ele nos guie. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Boa noite, quem foi entrando agora, quem vai assistir depois. Então, assim, revestidos do Espírito Santo, vamos começar o estudo bíblico de hoje.
E só antes de começar, vocês sabem que aqui, né, tanto eu conduzo como eu faço a coordenação do Virtuosos, e esse mês de julho a gente tem a graça de ter o quê? A devoção da Igreja Católica ao preciosíssimo sangue de Jesus. E vocês estão acompanhando, né? A gente conduz o Rosário, eu conduzo na segunda, o Igor conduz na quinta, né? Aqui no Virtuosas. E o que que acontece? A gente está contemplando a cada dia o material que a Samara disponibilizou para a gente, então a gente está todos os dias meditando sobre os aspectos do quanto é precioso realmente esse preciosíssimo sangue de Jesus, né? E aí foi suscitado assim, tá? A gente está enfocando muito a devoção. O que, que a gente vai falar no estudo bíblico? O que a gente vai falar no estudo bíblico? Então a gente entrou em oração e veio claramente, todas as vezes que a gente faz a programação, tem lá, né? Os santos que estão como que tem, aparição, devoção de Nossa Senhora. E aí estava lá, dia 22, Santa Maria Madalena. Então vamos ver as evidências bíblicas de Santa Maria Madalena, tá? Tanto quando o Igor estiver falando, quando eu estiver falando, eu vou colocando aqui as passagens e depois a gente disponibiliza lá também no grupo do WhatsApp. Mas, de antemão, é isso, tá? Então, gente, quem não pegou, vamos lá? Bíblia, tá? Catecismo da Igreja Católica pertinho também, papel e caneta, né? Vamos, Igor. A gente vai abordar aqui, como a Rona mesmo falou, ela mencionou, a gente vai abordar os momentos, né? Os momentos em que Maria Madalena é mencionada, né? Nas Sagradas Escrituras, e também alguns pormenores e algumas questões relacionadas às Marias, né? Porque são várias Marias, e aí tem a Maria que é pecadora, tem uma outra Maria que dá unção, então isso dá uma confusão danada. Vamos tentar esclarecer aqui para vocês. Mas, antes de tudo, a gente, né, para contextualizar, é a questão do nome dela, Magdala, né? A gente vai encontrar na Bíblia várias Marias e outros nomes, né? Que em seguida vem um segundo nome que é a cidade. Por exemplo, a Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Se eu não me engano, a irmã de Lázaro, ou aqui eu vou relembrar aqui, é a Maria Betânia, da cidade de Betânia. E com Madalena não seria diferente. Maria Magdala. Madalena foi, né, uma adaptação do latim que chegou a nós hoje. É uma cidade próxima a Cafarnaum, certo? Cidade pesqueira. Então, ela é originária de lá. Então, vocês sempre observem isso. Não só Maria, mas qualquer outro nome. Você vê um segundo nome, um nome composto. Não, por exemplo, meu nome é Igor Samuel. Eu não sou da cidade de Samuel. Mas naquela época, não existia esse nome composto. A pessoa era fulano de tal de lá. Como acho que com a gente aqui, fulano de tal, filho de não sei quem. Não tinha essa coisa, filho, né, antigamente. Pois lá tinha esse costume. Fulano de tal, da cidade de tal. Pronto. Verdade, gente. Então a gente já se localizou, né? Por que que tem esse nome dela. E aí, vamos lá. Primeira passagem, tá? Que aí eu queria que vocês pegassem. Sempre quando você me der um ok, Igor, eu sei que as pessoas já chegaram também. Eu sempre acho que elas também estão aqui já procurando. Aí eu sempre dou um tempinhozinho aqui delas pegarem. Gente, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Vamos lá? Lucas, capítulo 8, versículo 2. Certo? Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 2, o que é que a gente tem de evidência de Nossa Senhora? Ou de Maria Madalena. Vejam só. No versículo 2. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Aí você fala assim, gente, ela foi identificada, né? Aqui ela foi identificada.
Mas de que grupo de mulheres era esse que ele estava falando? Então, assim, para ler, o que acontece? Não dá para você ler um versículo solto, é o que a gente fala assim. Se você não tiver a possibilidade ali no momento de ler todo o capítulo, então você lê pelo menos aquela partezinha, né, que é referente ao versículo. Então vamos ler o versículo de cima e o versículo de baixo para a gente entender, né? Porque a gente já viu que ela é identificada, como o Igor explicou, pela cidade. E agora, para diferenciar ela dentre as outras mulheres que acompanhavam a trajetória ali do Nosso Senhor, ela foi identificada como a que saiu os 7 demônios. Mas vamos entender antes e vamos entender depois, né? Um versículo antes e um versículo depois. Lá no versículo 1 tem assim: depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Estavam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Aí fala as demais, né? Joana, mulher de Cusá, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com os seus bens. Ou seja, várias mulheres, e a gente, né, sabe que naquela época dos grupos que não eram vistos assim, né, e não eram exaltados ou não eram tidos como que eram tidos como mais marginalizados, também eram as mulheres. Dentre elas também estavam as mulheres. Então, o que chama atenção aqui? Santa Maria Madalena, ela ser colocada como a que havia saído de 7 demônios. Gente, na nota de rodapé da minha Bíblia já tem dizendo de 7 demônios, indicando o quê? Totalidade. Ela foi atingida. Então, assim, você fala assim, ah, mas ela é santa. Ah, mas lá na frente a gente vai saber que ela teve uma grande graça e tal, tal, tal. Ah, mas ela andava com Jesus. Não, nem por isso é fácil a caminhada dela. Ela foi acometida por 7, gente. 7 quer dizer justamente o sentido de totalidade. 7 pecados capitais, 7 vícios. Ela foi acometida por isso. Imagina o sofrimento. Às vezes a gente tá assim, vamos supor, gula. Quando a gente é cometido com o pecado da gula, ela foi cometida por 7, gente. Então, assim, não necessariamente foram os 7 pecados capitais, mas essa referência de totalidade que a gente tem. Imagina aí, de todos os males, ela foi caracterizada assim. Entendem? Então, assim, não é uma caminhada, mas é um grupo que ali é mais marginalizado. E não foi fácil a caminhada dela. Mas ela estava junto de quem? Do Salvador, né? Sim, e com a Maria com a Maria, a Maria, né? A Maria. E outra coisa, eu acho muito bonito que a introdução dessa passagem é assim: mulheres seguidoras de Jesus. Minha gente, seguidoras de Jesus. Vocês sabem que tem diferença entre ser multidão e ser discipulado, né? Então, assim, elas eram seguidoras de Jesus, né? Ohana, quero ver outra passagem, né? A gente já viu essa de Lucas 8, do 1 ao 3. Vamos para outra passagem, só que essa outra passagem não vai ser o que vou falar. Esse estudo bíblico desse mês também foi suscitado da gente fazer uma forma um pouquinho diferente. Então, assim, vai ter algumas das condutoras que vocês conhecem, que estão conduzindo todos os dias com vocês ali o Rosário, que elas vão falar algumas coisas sobre as reflexões delas sobre as passagens, tá? Então, não vai ser eu que vou fazer essa reflexão agora de Lucas, tá? O mesmo que a gente tá falando, de Lucas 1 ao 3, tá? Não vai ser eu que falei agora. Foi a Samara, que ela conduziu esse no final de semana. Vejam só. Ela colocou assim: essa passagem nos mostra que Jesus, ele continua sua missão. Ele vai formando essa comunidade fraterna a partir daqueles que são marginalizados pela sociedade, como eram as mulheres. Jesus nos mostra nessa passagem que Madalena, a pecadora arrependida, está buscando viver a sua conversão, ou seja, ela estava caminhando. Também nós, pecadores,
ao buscarmos o sacramento da confissão, podemos ter o perdão de todos os nossos pecados, buscando o sacramento, tá? Ela botou em caixa alta, eu estou enfatizando porque vocês não estão vendo, ela botou em caixa alta aqui. De todos os nossos pecados, quando de coração contrito, arrependidos, buscarmos essa conversão. Estamos nos colocando à disposição da vida de Jesus através dessas mulheres que foram curadas, libertadas e tiveram as suas vidas transformadas. Coração contrito, arrependido, buscando a conversão e se colocando à disposição. Vou falar mais nada, não. Vou falar mais nada, não, depois dessa aqui. Coração contrito, arrependido, buscando a conversão, se colocando à disposição. Que coisa mais linda, não é, minha gente? É forte, né? E assim, vamos ver outra evidência de Maria Madalena. Tem pelo menos, oi, boa noite. Tem pelo menos mais 7 evidências aqui. Só que a gente já foi lá no Evangelho de Lucas, né? Vamos lá no Evangelho de Mateus agora? Volta lá. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Eu tô falando volta lá porque Lucas mas já é o terceiro. Aí eu volto aqui para Mateus, tá, gente? Volto aqui para Mateus. Pronto. Vamos lá para Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo do 55 ao 56. Mateus, capítulo 27, do versículo 55 ao 56. Vocês viram que a gente estava falando da caminhada de Jesus, né? A gente estava falando das mulheres seguindo Jesus, certo? Agora nós vamos para que momento, Alana? Para a morte de Jesus. E nesse capítulo 27, do versículo 55 a 56, olha como a gente acha a citação de Maria Madalena. Quando grande número de mulheres estava ali, observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, servindo. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Novamente, as mulheres ali no grupo são identificadas e o que acontece aqui? É respaldado o caminho delas. A gente está falando da morte de Jesus, mas é ressaltado que havia um grande grupo que acompanhavam eles desde a Galiléia. Estava acompanhando de longe o momento, né? Mas eles estavam acompanhando e estavam junto a Jesus desde a Galiléia. Tem uma citação agora que eu não vou lembrar aqui da Bíblia, que tem um comentário na nota de rodapé da Bíblia Pastoral que fala assim que um dos momentos mais doloridos para Jesus foi um suposto abandono que ele sentiu ali, né, na hora da crucificação. Mas nem sempre a gente pode ver isso, né? A gente tá vendo aqui. Ele estava sendo acompanhado de longe, né? Pelo menos esse grupo de mulheres estava ali de longe. E aí eu vou contar para vocês o que nessa passagem de Mateus que foi tocado para mim. Justamente essa passagem de Mateus 27, 55 a 56. Foi que Maria Madalena, ela também vivenciou o sofrimento e ela também encontrou o amor por o intermédio de seguir a Jesus. Então, assim, gente, imagina uma pessoa que foi seguidora dele, ver a morte dele. A gente não suporta a morte de um ente querido. Imagina da pessoa que você mais ama, que é o nosso Senhor. Então, assim, ela também vivenciou o sofrimento. Mas ela também, por meio dele, ela encontrou amor. E ela não deixa que o amor seja levado pela morte de Jesus. Ela não deixou aquele amor cair em descrédito. Como vários olhares humanos, eu estava até comentando isso comigo, como vários olhares humanos falam e olham assim, ele veio, mas ele não era tão poderoso? Por que ele não livrou ele mesmo da morte? Por que ele foi escarnecido? Por que ele não fez isso? Né? E o mais dolorido, por que ele simplesmente disse, não, vou descer daqui e não vou morrer? Entende? Então, é justamente isso.
vê toda essa situação, uma pessoa que você ama muito, ela simplesmente não pensou por esse viés. Ela só pensou no amor que tinha a ele. Ela não deixou tudo que ela construiu acompanhando ele ser botado em xeque. A fé dela e a força dela é uma coisa que a gente vê aqui, né? E isso foi que me chamou a atenção nesse versículo. E por último, gente, a gente já foi em Lucas, a gente já foi agora em Mateus, vamos lá agora em Marcos, capítulo 15. E aí eu vou encerrar e o Igor vai falar das passagens que ele viu aqui, tá? Marcos, capítulo 15, do versículo 40 ao versículo 41. Marcos, capítulo 15, do versículo 40 ao versículo 41. Que momento é esse? A morte de Jesus novamente. Então, a gente está vendo, ok, algumas evidências bem fortes dessa presença nesse momento. A gente viu pelo Evangelho de Mateus e agora a gente vai ver pelo Evangelho de Marcos. E do versículo 40 ao versículo 41 está dizendo assim: estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Quando ele estava na Galileia, essas o seguiam e lhe prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras mulheres com quem ele havia subido a Jerusalém. Gente, lhe prestavam serviço. Lhe prestavam serviço. Deus tem um serviço, Deus tem uma forma de agir na sua vida, na minha vida, na vida do Igor, e elas estavam ali à disposição, estavam a serviço. Esse serviço, a gente não tem um detalhamento aqui de como era o serviço, mas era um serviço constante que perdurou até este momento da morte. Eles a acompanhavam, era um servir e ali junto dele, né? Apesar de correr o risco de morrer. Então é aquela história, a entrega da própria vida mesmo. Eu não sei qual era o serviço deles, eu não sei qual que é a evidência na Bíblia que eu vou achar de exatamente qual era o serviço de cada uma dessas pessoas que estão citadas aqui. Então eu estou justamente inferindo isso. A maior coisa que eles faziam a servir era ajudar Jesus na evangelização, no meu ponto de vista, e acompanhar. Porque você acompanhando ali aquela velha história, né? Quando se é cristão, não se para de lutar. Você poderia muito bem perder a sua vida. E se perder a vida por Cristo, ou graça, né? Então, por último, gente, essa parte que me tocou foi que para Maria Madalena, essa morte, a ressurreição dele, é a vitória do amor sobre a morte. Seu amor por Jesus é transformado ao longo de tudo que foi acontecendo, dela acompanhar desde a Galileia, de acompanhar a morte, de acompanhar a ressurreição. Mas uma coisa que ficou notório para mim, ela estava a serviço. E para ter serviço e para estar junto de Jesus, minha gente, tem que ter força. E é um amor muito forte que ele, corajosa, isso, dona Jesus, que ela cultivou, né? Então, assim, essas foram as passagens que me foram tocadas. O Igor vai falar agora outras passagens para vocês, eu vou anotando aqui, tá certo? E a gente vai conversando. A quinta passagem aqui é a mesma situação da quarta, né? Coloca aí para eles Marcos 15, 45 e 47. São Marcos 15, 45 e 47. Do 45 ao 47. É aquele momento do José de Arimateia, né? Que ele pede o corpo de Jesus ao centurião. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou-lhe dar-lhe o corpo. Depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu-o num pano e depositou no sepulcro, escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. Você vê aqui que há, no mínimo, um apego.
certo? Ninguém fica para ver, né? Ninguém continua com uma certa necessidade sem que você tenha um apego por aquilo, né? Ou por aquele. Então você vê aqui que Madalena, ela estava sendo atraída, né? Tinha uma força que atraía ela para alguma coisa ali. E esse versículo ele é bem sutil, mas dá para a gente perceber isso. Vamos para o sexto. Como eu falei, o quinto, né, ele é o mesmo evento. O sexto, o sétimo, né, até o 10º é o mesmo evento, que é o evento do encontro. Do encontro ali das mulheres com Jesus e toda essa situação, ok? Então vamos lá. Marcos 16. Os versículos 1 e 2. É o último. Normalmente essas vão ser sempre os últimos ou o penúltimo, né? Porque é bem no final aqui. Isso. Esse aqui é que dá confusão. Aqui começa a tal da confusão. Porque você tem 3 relatos desse momento, que é a chegada de Maria Madalena ao sepulcro, certo? Quais são eles? Você tem em João uma narração. Depois você tem em Mateus uma narração um pouco diferente. E em Marcos uma mais ampla. Perfeito? Eu vou começar com a de João. Eu vou quebrar de propósito. Eu vou começar com a de João 20, certo? João 20, que é o penúltimo. Prestem atenção. Porque a nossa religião, as Sagradas Escrituras e o testemunho de Deus, ele é muito batido e colocado como uma mentira por conta disso. Porque, à primeira vista, parece que é uma contradição. Então, para quem quer negar Cristo, isso aqui funciona. Mas para quem ama Ele, dá uma olhada com mais calma e você percebe que não é assim. Em João 20, logo no começo, no primeiro dia que se seguia ao sábado, no caso era o domingo, né? De ser o domingo, que é o domingo da ressurreição. Maria Madalena foi ao sepulcro. De manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Pronto. Ainda estava escuro. Atenção nisso. Correu e foi dizer a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, João. Ela chega e diz para eles: olha, tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Interessante isso aqui, né? Lá em cima ele fala que Maria Madalena foi ao sepulcro. Aí ela sai de lá correndo e fala para Simão Pedro: não sabemos onde puseram. Opa, não sabemos. Então não é só Maria Madalena que está lá. Por quê? No primeiro fala, Maria Madalena foi ao sepulcro. Mas logo depois ela chega a Simão e Pedro e fala: e não sabemos onde puseram. Então, ok. Guardem essa informação. Vamos para o próximo. Vamos para Mateus 28. Isso. Pronto. Mateus 28. Isso. Logo no primeiro. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Opa! Contradição. Tá errado. Esquece Jesus. Jesus é mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. Como é que em João diz que Maria Madalena foi, e em Marcos está dizendo que Maria Madalena foi e outra Maria foi? É mentira. Isso é tudo mentira. Será? Vamos com calma. Eis que houve no 2. Eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Né? Ok. Perfeito. Vamos agora para o último. Marcos 16.
Aí aqui o negócio fica mais mentiroso, entre aspas. Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o Senhor. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro. Mas o sol havia despontado. Gente, como é que pode? São João fala que foi Maria. São Mateus fala que foi... São João fala que foi só parece que foi só Maria Madalena. Em São Mateus, Maria Madalena e outra Maria. E agora em São Marcos, é Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Tá errado? Não, gente, não tá errado. Se a gente voltar lá em São João, como eu falei para vocês, quando ela corre para dizer para Pedro e para os outros discípulos, né, e para o discípulo que Jesus amava, ela fala: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Na verdade, São João, ele não está excluindo as outras mulheres quando ele cita só Maria Madalena. É porque ele achou que bastava falar ela. Só isso. Ela não foi sozinha. Ela foi, provavelmente, com todas essas Marias e essa Salomé. Foi as mulheres todas lá. Certo? E o que acontece? Essa coisa da pedra. Né? Você vê que elas chegam lá e a pedra está rolada. Essa pedra, ela foi rolada, não foi para Jesus sair. Porque Jesus não precisa rolar pedra para sair. Jesus saiu de Nossa Senhora sem romper sua virgindade. Jesus não vai sair dentro de um túmulo. Essa pedra ela foi rolada para que as pessoas pudessem testemunhar que Jesus não estava ali dentro. Mas Jesus não precisa de rolar pedra. Pelo amor de Deus. Entende? E também há um aspecto aqui interessante disso aqui, que voltemos, né? Voltemos para João, né? Para eu avançar um pouco. Quando ela avisa Simão Pedro, corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, no caso João, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele inclinou-se e viu os panos no chão, mas não entrou. João viu os panos, não entrou. Total. Simão Pedro seguia, entrou no sepulcro e viu os panos no chão, né? Os panos de Jesus postos no chão. Viu também o sudário, que tinha um pano que cobriu o corpo e tinha um sudário lá do rosto, né? Que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Olha como Jesus é organizado, né? Ele separou o pano, botou no chão, enrolou e tal. Então, você via que roubaram o corpo, a pessoa vai roubar o corpo de Jesus e vai ajeitar o pano? Não, o cara pega ali e leva do jeito que tiver. Então, você já vi que tinha um negócio estranho. Como é que esses panos estão tudo arrumados? Só que eles não acreditaram. Entretanto, a Maria Madalena aqui a gente vê, aí no 8º, né, aqui em João, em verdade entrou também um discípulo, em verdade ele não havia ainda entendido a Escritura, segundo o qual Jesus deveria ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, Maria Madalena, no 11, se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Olha que interessante isso aqui. É a questão do amor. Os rapazes, eles tinham um conhecimento muito superior ao das meninas em relação à Escritura. Isso sem dúvida. Porque tinha esse excludente. A mulher era excluída, né? A mulher era deliberadamente um objeto. Né? A mulher não podia nem testemunhar. Testemunho da mulher não vale nada. Só que ela ficou lá. Por que ela ficou lá? Porque eles não entenderam a Escritura. Ela não tinha como não entender a Escritura, porque talvez ela não tenha nem estudado isso com profundidade como eles estudaram. Mas teve uma coisa que fez ela ficar lá. Mesmo sem saber de Escritura, mesmo sem... Sabe? Percebem? Era o lugar que ela tinha que estar. Era uma missão. Aquilo ali era uma coisa que foi determinada desde a criação do mundo. Porque você pode até pensar, né? Os rapazes, por que os rapazes não viram essa evidência? Por que os rapazes não entenderam as Escrituras? Essa moça...
Não interessa. As coisas de Deus, elas são assim. E o amor dela é demonstrado aqui, porque ela parece que não perdeu a esperança, né? Ela não perdeu a esperança. Ela não tinha a compreensão que Nossa Senhora tinha, porque Nossa Senhora não precisa... Eu já vou até encaixar a questão, né? Muita gente pergunta, por que Jesus não apareceu para Nossa Senhora aí nesse relato? Não precisa. Nossa Senhora não precisa ir em sepulcro. Nossa Senhora tem um laço com Deus hipostático. Ela já sabia que ele ia ressuscitar. Isso aí era para Maria Madalena, era para os outros, porque tinham fragilidade na crença. Nossa Senhora não tem fragilidade em crença. Certo? E nada pode excluir a possibilidade do Nosso Senhor ter aparecido a Nossa Senhora em uma situação anterior, mas que não foi relatada no Evangelho. Mas, tendo por base só o que a gente sabe, é que Nossa Senhora é Theotokos, é a Mãe de Deus. Então ela não tem necessidade, certo? Sem contar também, isso é o aspecto místico, mas sem contar também que Nossa Senhora é a mãe, né? Então a gente desconfia do testemunho de mãe, até mãe, entendeu? Então esse é o aspecto prático, né? Um aspecto mais prático. Ok. Certo, então, ok, ela vê os dois anjos vestidos de branco, sentados diante do corpo, e eles falam, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Dito essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Não tem como eu não pensar lá no primeiro, né? No primeiro versículo que fala, né? Que a Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Estava escuro, não dava para ver. E ela não reconhece Jesus. E ela pega e agora vem um momento que é interessante, que é no próximo versículo. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro. Gente, eu já estou falando de quase tudo aqui. Deixa eu voltar para cá, pro coisa. O 7 aqui, ó. Quando ela encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar Pedro e João. Perfeito. Para eu não me perder aqui, porque tem o material das moças. Perto. Eu vou voltar para o João para eu não perder esse aspecto do aviso dela a Pedro e a João, que isso é muito importante, certo? Bota para mim, Rona, por favor, não sei se você já tinha botado, João 20, versículos de 1 ao 2. Certo? O que acontece nesse aspecto aqui? Como foi o pecado? Lá no Jardim do Éden, a mulher vai até o homem e entrega a notícia da mentira. Madalena faz o mesmo processo, só que em vez de trazer a notícia da mentira e da morte, ela traz aos homens, sendo mulher, a notícia da verdade e da vida. Tá vendo? É coisa de Deus. Coisa de Deus, não adianta, pode sapatear, que vai sair do jeito que ele quer. Certo? Aí aqui eu trago São João Crisóstomo. Assim o pecado da humanidade está enterrado no mesmo lugar de onde surgiu. Pois enquanto no paraíso a mulher deu ao homem o fruto mortal, uma mulher do sepulcro anunciou a vida aos homens. Uma mulher entrega a mensagem daquele que nos ressuscita dos mortos. Como uma mulher havia transmitido as palavras da serpente que nos matou, a outra, né, nos trouxe as palavras da vida. Certo? Então, esse aqui é para o 7º. O 8º, eu ia pegar o da Ju? Como é que a gente fica?
Você pode? Posso falar? Aí Você- você vai. Aí eu encaixo. Pode ser? Tá bom. Aí depois a gente fala do da Fabiana e da Socorro também. Gente, a Jusceline, que é nossa condutora, nossa líder, né, do grupo, ela fez uma reflexão sobre Mateus 28, do 5 ao 6, que é aquela passagem que o Igor estava comentando, que agora, dessa passagem para o final, é tudo uma coisa só que por evangelhos diferentes, né? Então, assim, na passagem sobre Mateus, que retrata justamente que ela foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição, quando um anjo falou às mulheres, perto do túmulo aberto, essa questão do túmulo aberto. A Ju chamou atenção para isso. Aos olhos de uma pessoa centrada nas coisas do mundo, a questão de ver probabilidades, a questão de ver grandes feitos. Ou seja, quando o nosso olho não está centrado na nossa fé, quando o nosso olho está centrado única e exclusivamente nas coisas possíveis para o mundo, certo? Então, como que o túmulo ia se abrir? Então, assim, ela não estava nem aí como o túmulo ia se abrir. A fé dela, a coragem dela, ela botou ela o quê? Perto do túmulo, entende? E assim, e ela ficou lá, como o Igor foi falando, entende? Ela ficou lá. Então, assim, gente, o olho que eu falo aqui é justamente essa questão que a Ju resumiu. É a questão do olhar. Então, assim, nós somos corpo, nós somos alma. Quem tem o Cristo como centro, quem tem Deus na sua vida como centro de tudo, não estava olhando com um olhar mundano, querendo ver probabilidades, querendo ver respaldo de já ter acontecido isso ou não. Não, estava com o olhar da fé. Ou seja, ela foi lá, não estava nem aí para as probabilidades do mundo de vai ressuscitar, não, é mentira, não sei o quê. Não, ela queria fazer o que tinha que ser feito. Ela foi lá, com as mulheres, para ungir, e ela fez o quê? Olhou com a fé. Né, Igor? Exatamente. Uma força que impulsionou ela a ficar lá. Provavelmente, sim, ela nem entendeu o que estava acontecendo. Ela nem sabe o que está acontecendo. Vai. Certo? Eu vou colocar aqui o das meninas, da Fabiana e da Socorro, né? Que elas pegam aqui o Marcos 16, do 1 e 2. Ela e as outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para embalsamar, né? Que é a Maria, que é a Salomé, né? Que seria a Salomé, e a outra Maria, que eu esqueci agora de quem ela é mãe. Isso. Então, a consideração delas foi o seguinte: Maria Madalena queria encontrar com seu Senhor, mesmo acreditando estar ele morto. Ela o amava ardentemente, ela tinha uma profunda gratidão a Jesus. No encontro com Cristo, encontrou a si mesma, resgatando a dignidade de filha de Deus e dando sentido à sua vida. Jesus a chama pelo nome, aí aqui sim, isso aqui é importante. Ele chama pelo nome, pois Jesus nos chama também pelo nosso nome. Ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser e quer caminhar conosco. Maria Madalena tinha certeza disso. A discípula Maria Madalena, né, tornasse a caminhar com Jesus, uma mulher forte, determinada, paciente, corajosa, amorosa, humilde e fiel. Vou pegar essa parte delas aqui que é importantíssima. Jesus chama pelo nome. E vou lá no jardineiro. Esse jardineiro não me escapa. Certo? O jardineiro é no João. Lá no 15, né? Começa no 15. 20 e 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz a mim onde puseste que eu irei buscar. Jardineiro, interessante, né? Ela chamar Jesus de jardineiro. Qual é a função do jardineiro? Plantar, né? Cuidar das plantas e tudo mais. Quem foi que cultivou as virtudes no coração de Maria Madalena?
E ela nem estava reconhecendo ele, né? E ela nem estava reconhecendo e tal. Tudo bem. Só coincidência. Só coincidência. Coincidência. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste... Opa! Como assim, se tu o tirastes? Ela nem falou quem era. Ela já estava presumindo que ele sabia? Ele pergunta: mulher, por que tu choras? Quem procuras? Senhor, se tu o tiraste, tiraste quem? Ok. Ele diz, Maria. Voltando, ela exclamou em hebraico, né? Rabi. Tá bom. Aí eu vou pegar comentário aqui da patrística sobre essa passagem, que é divina. Gregório de Magno. Papa Gregório de Magno, ali 500 e pouco. Talvez, no entanto, Maria Madalena estivesse certa ao acreditar que Jesus era o jardineiro. Ele não era o jardineiro espiritual que, pelo poder de seu amor, havia semeado forte semente de virtude em seu peito? Mas como é que, assim que vê o jardineiro, como supõe que seja, diz, sem lhe dizer quem procurava? Isso que eu acabei de dizer. Não estou inventando nada. São Gregório de Magno. Perguntou-se Jesus, mulher, por que choras, quem procuras? Supondo que ele fosse o jardineiro. Aí ela fala, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste e irei buscar. Comentário de Gregório. Ela surge de seu amor. Quando se ama uma pessoa, nunca se pensa que qualquer outra pessoa possa ignorá-la. Ou seja, na cabeça dela, ela estava tão ardente do amor de Cristo que ela achava que o jardineiro sabia com quem ela estava falando. Nosso Senhor, depois de chamá-la pelo nome comum de seu sexo, né? Quando ele chama mulher, que é e não ser reconhecido, ele chama pelo próprio nome. Jesus lhe diz, Maria, como se dissesse, reconheça aquele que te reconhece. Maria, sendo chamado pelo nome, o reconhece que ele era quem ela procurava exatamente. E ele quem ensinava internamente como buscá-lo. São Gregório de Magno. E ela se virou e falou a Rabi. Ou seja, a gente precisa de Deus para encontrar ele. Está aqui. Dá para ver claramente. Como ele próprio fala aqui na Bíblia, né? Jesus fala que ninguém chega a ele e tal sem que o Pai atraia. Tem esse aspecto de atrair. E é como se Deus quer nos atrai, e a única coisa que a gente faz é atrapalhar ele, ou não atrapalhar e deixar seguir o fluxo da graça. Entende? E aqui, Maria Madalena não atrapalhou o fluxo da graça. Ela deixou o negócio fluir. Vocês entendem isso? Vocês conseguem, eu estou todo arrupiado. Vocês conseguem ver a amplitude disso? Prosseguindo. Aqui na leitura das meninas. Coragem e amor. Note-se todos esses aspectos na perspectiva de que, quando muitos os abandonaram, Maria Madalena estava aos pés da cruz, com os olhos fixos em Jesus. Maria Madalena testemunha a crucificação dele, observando atentamente aonde o corpo de seu Senhor foi colocado. Né? Isso aí já é até aquele aspecto da vida contemplativa, né? Você vê que ela contempla o tempo todo, não para, ela vai seguindo. Né? Ela já na expectativa de cuidar de Jesus após a sua morte. Contudo, era obediente e paciente, sabia que deveria esperar, pois já era sábado, dia do descanso por lei, cuidou de tudo antes. Isso aqui tudo das meninas, viu? Da Socorro e da Fabiana. Coragem e confiança. Mesmo diante de tamanhos obstáculos para chegar ao sepulcro, Maria Madalena vai mesmo pensando no peso da pedra que fechava o sepulcro, dos guardas que guardavam o santo sepulcro. Ela vai confiante naquele que tudo pode. E Jesus também sabia, a discípula, que Maria Madalena se tornaria, né?
por isso confia nela, essa tamanha missão, mesmo ela não percebendo. As meninas tiveram a mesma leitura que eu tive, as coisas acontecem a gente perceber, e é melhor que a gente não perceba que as coisas da graça de Deus estão acontecendo, porque senão a gente corre o risco de entrar em soberba. Ah, Deus está comigo, Deus está me ajudando. É melhor a gente não saber. Deixa. O Padre Pio era assim. O Padre Pio tinha bilocação. Estava aqui, estava em São José Rotondo e de repente estava no Vaticano. Lá e aqui, lá e aqui. Aí perguntava, Padre Pio, como é que isso acontece? Meu filho, eu não sei. Eu estou aqui, quando penso que não estou no Vaticano, resolvo o problema para Deus e ele está aqui na missa. Pronto, é isso. E procede. Jesus sabia que ela ia voltar, que ela observava tudo e que poderia contar com seu amor e fidelidade. Maria Madalena teria uma missão. Foi ela uma das primeiras a ver Jesus vivo e ressuscitado, um mix de sentimentos, porém sempre confiante. Podemos imaginar os sentimentos de desorientação de Maria Madalena, que seguiu com tanto amor aquele que tinha libertado. Porém, a experiência com o coração manso e humilde de Jesus e sua infinita misericórdia faz com que ela queira também andar pelo caminho do seu Senhor, assemelhando-se a Ele. Maria Madalena nos mostra a dor pela separação com a morte na cruz e a alegria da ressurreição. Que todos nós temos uma missão própria, como a dela, que foi anunciar o que viu dos discípulos. Perfeito? Agora vamos lá. Vamos entrar no tema polêmico. Vamos respirar. Os temas polêmicos. Durante a pesquisa, eu encontrei um site muito conhecido, né, chamado El País. Certo? O El País, se eu não estiver enganado, é francês ou é espanhol? É um jornal espanhol. Se eu não Espanhol, o El País, isso. E o El País, ele traz lá... porque assim, hoje em dia, muita gente tem um problema com Maria Madalena por não pedir orações para ela, não pedir sua intercessão, com aquela velha história dela ser prostituta. Gente, vamos devagar. Em nenhum local, a gente leu isso aqui tudo, nenhum local aqui na Bíblia tem falando que Maria Madalena é prostituta. Não existe isso, certo? Não existe. O que se fala é que ela foi liberta de 7 demônios. Que seria a totalidade, que seria, digamos assim, vamos colocar aqui os 7 pecados capitais, porque encaixa bem, né? Não dá para você inferir e você tirar disso prostituição. Se você tirar dos 7 pecados capitais a prostituição, você vai dizer que ela era glutona, que é o da gula, você vai dizer que ela era preguiçosa, você tem que dizer que ela era uma iracunda. Você vai ter que dizer todos, não só que ela era prostituta. Sendo que a prostituição é apenas um dos pecados relacionados à luxúria. Tem também o adultério e a fornicação. Então não dá para você bater o martelo com isso, dizendo que ela era uma prostituta. Não existe isso. Eu não sei, não sei de onde foi que inventaram isso, mas não tem. Talvez por conta lá da mulher pecadora, né? Tá, mas aí diz que a mulher é pecadora, mas diz que ela é prostituta? Confundiram a mulher lá de Lucas com tudo. Botaram Maria Madalena na conta dela, botaram tudo, né? Mas essa de Lucas é aquela que derrama o óleo nos pés de Jesus e tudo mais, que o fariseu fala que se Jesus fosse um profeta, ele identificaria que essa mulher é uma pecadora e tira ela daqui, e Jesus, né, dá uma repreensão nele e tudo mais. Mas ele falou que ela era pecadora. Ok, mas dá para inferir que ela era prostituta? Não dá, gente, pelo amor de Deus. Certo? Eu fui pesquisar acerca disso, e o que eu encontrei? O pessoal que fala, olha, lava com os cabelos, tem 2 versões, Jesus. Tem um livro, tem um dos evangelhos que fala, que passa no cabelo dele, e tem um outro evangelho que fala que passa nos pés e enxuga com os cabelos dela. São essas 2, né? Ok. Então eu procurei acerca disso e o pessoal coloca a invenção dessa mulher imoral ao Papa Gregório em 1591. Mas eu acabei de ler um negócio tão bonito aqui. Rapaz,
do São Gregório sobre ela, do negócio do jardineiro e tudo mais. E aí ele saiu falando para todo mundo que ela era prostituta. E aí sai falando aqui que ela, né, do jardineiro e tudo mais, essas coisas maravilhosas que ele fala aqui. E, gente, o que aconteceu foi o seguinte. O Papa Gregório de Magno, numa homilia dele, ele fala o seguinte. Ele fala assim. Isso aqui. O Evangelho fala que teria 7 demônios. E ele comenta: e o que se entende de 7 demônios, senão todos os vícios, a totalidade. Com todo o tempo é compreendido por 7 dias, por este número certamente representa a universalidade. Olha aqui, São Gregório de Magno falando que a Orra não falou. Certo? Portanto, 7 demônios tinha Maria, a qual cheia de todos os vícios. Tá, ele falou isso, cheia de todos os vícios, os pecados capitais. Mas desde quando ele está falando que ela é prostituta? De onde é que você tira que São Gregório falou que ela é prostituta só porque ela disse que ela era cheia de vícios? Meu irmão, isso aí o pessoal tira isso da onde? O pessoal inventa, rapaz. Olha o que tem de mentira sobre as coisas da Igreja Católica, é um negócio fora do comum. Você não tem... Olha, se vocês pensarem, vocês vão se deparar com cada coisa abominável. Entende? Então, ok, não tem um problema de pedir a intercessão dela. Não tem um problema. Vou já mostrar aqui para vocês por quê. Então, durante a pesquisa, eu encontrei um país que ele está falando de um filme, né, que retrata sobre a vida dela, mas com o viés de um livro apócrifo, que foi encontrado em 45, na biblioteca, eu esqueci agora o nome, que o pessoal dá o nome de Evangelho de Maria Madalena. E nesse Evangelho, ela meio que, lá Jesus dá informações para ela que não dá para os outros discípulos. E isso cria uma rixa entre eles. Ou seja, é um negócio... Esqueça. Mas o filme é baseado nisso. Certo? E aí o país está falando e tal, e ele fala, né? O retrato de Maria Madalena como mulher imoral teria sido uma invenção do Papa Gregório. Gente, o Papa Gregório não inventou nada. Ele falou que ela tinha uns vícios. E ela tinha mesmo. Oxe, todo mundo não tem algumas coisas? Todo mundo tem, todo mundo é pecador. Oxe. Ele não inventou que ela era uma mulher imoral. Muito pelo contrário, ele falou aquilo, mas se você vê ele falando sobre a questão do jardineiro, você vê que ele tem a compreensão de que Jesus trabalhou no coração dela. Então, como assim? Aí prossegue. Aparece nesse quarto evangelho, por exemplo, detalhes como que Maria Madalena foi ao local da crucificação na alvorada, que estava escuro. Jesus chama ela, demonstrando intimidade, abraça e chama pelo nome carinhoso de Rabi, que em hebraico quer dizer bom mestre. Jesus aparece a ela antes que os apóstolos homens e antes que sua própria mãe. Ok. Tomás de Aquino, doutor da igreja, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Tomás de Aquino, doutor da igreja, torturava-se por não entender que Jesus aparecesse a Madalena, uma mulher, e não a Pedro, considerado cabeça dos apóstolos. Ainda mais que na época as mulheres não eram nem levadas em conta em processos judiciais. Então ele está acusando São Tomás de Aquino de tortura por não entender. Tá. Em 2016, o Papa Francisco, na Congregação para o Culto Divino, estabeleceu, né, em 2016, a celebração de Santa Maria Madalena. Que ela fosse escrita, né, que é justamente hoje, né, fosse escrita no calendário romano. Com o grau de festa em vez de memória, né? Tem essa diferençazinha, então é festa, não é memória. No mesmo decreto consta o título Apóstola dos Apóstolos, dado a Maria Madalena. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem de onde foi que veio esse título? Apóstola dos Apóstolos? Seu autor é São Tomás de Aquino, no século XIII. Como é que o país chega e diz que São Tomás de Aquino, doutor da igreja, se torturava por não entender por que Madalena aparece, e ele dá o título para ela de Apóstola dos Apóstolos, e ele ainda acrescenta. Vamos lá.
São Tomás de Aquino observa 3 privilégios dados a Maria Madalena. Primeiro, que ela teve o privilégio de ser profeta, porque era digna de ver os anjos, pois um profeta é o intermediário entre os anjos e o povo. Segundo lugar, ela tinha a dignidade ou posição de um anjo na medida em que olhava para Cristo, a quem os anjos desejavam olhar. E em terceiro, ela tinha o ofício de apóstolo. De fato, ela era uma apóstola dos apóstolos na medida em que sua tarefa de anunciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo ao discípulo, assim como foi uma mulher que no Jardim do Éden anunciou as palavras da morte, também foi uma mulher que seria a primeira a anunciar as palavras da vida. Agora me respondam, São Tomás de Aquino escreveu isso aqui, como é que ele se torturava para entender? Tudo bem, eu até falei para o Ronaldo, vou dar o princípio da dúvida e tudo mais. Pode ser que no começo, quando ele fosse mais jovem, né, ele tivesse essa dúvida. Mas você vê que aqui onde ele escreveu, ele não tinha mais essa dúvida. Estava sarada. Mas o país não está nem aí para isso. Ele bota São Tomás de Aquino, né, como um autotorturador. Eu tinha que falar porque eu sou muito devoto de São Tomás de Aquino e eu vi isso aqui, não aguentei, e está relacionado com a Santa Maria Madalena. E eu acho, deixa eu ver aqui, ela anunciou, né? Ela foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus na ressurreição, né? Fazendo aquele paralelo lá com o Éden. E o fim dela, né? Mais ou menos o que a gente pode ter aí de um encerramento, né? Para onde foi? Aonde foi o paradeiro dela? A gente não tem no Evangelho, né? Ela some. Você vê que não tem nada nela no Atos dos Apóstolos. Não tem mais, né? Tem um livro, o Hagiógrafo, Legenda Áurea. Ele foi publicado em 1293, pelo padre dominicano Jacob de Varazzi. Este padre dominicano conta que 14 anos depois da morte de Jesus, Madalena e um grupo de cristãos acabaram expulsos da Judéia. Eles embarcaram à força para a França e chegaram até o porto de Marsella, né? Como a gente fosse falar aqui, Marsella, no sul da França. Lá, Maria Madalena teria pregado e convertido muitas pessoas. Mais tarde, ela se retirou à gruta de Saint-Baune, onde terminaria se dedicando por 30 anos à penitência e à contemplação. Inclusive, nesse local, né? Existe peregrinação, existe visitação e tudo mais. Mas lembrando, isso não é uma coisa, é só uma informação adicional que eu trouxe, né? Mas não é uma coisa que é pra gente bater o martelo. É isso e pronto. Não é um conteúdo totalmente histórico, né? Precisaria ser investigado mais a fundo. É isso. E tem também a questão de num daquelas situações do bálsamo, não tem? Que a Jesus até falou do cabelo e dos pés. A gente não eu não sei se é o Judas ou é os apóstolos, ele fala, você está gastando, o bálsamo é tão caro, está gastando aí, vende isso aí, dá para os pobres. E Jesus fala, os pobres vocês vão ter o tempo todo, eu vou já embora. Isso aqui já é, né, para o meu embalsamento e tudo mais. E detalhe, ele fala, por onde vocês forem pregar, vocês vão contar a história dessa mulher. Só que aí essa mulher ninguém sabe, né? Se ela é Madalena, fica essa coisa. Mas Jesus fala isso. Eu não estou lembrado, se alguém lembrar em qual é. Você lembra, né, Ramos, dessa passagem? Que Jesus fala? Sim, sim. Ele fala, onde vocês forem pregar o evangelho, vocês vão falar a história dela. A história dela será conhecida, né? E a gente não sabe, porque esse negócio da Maria Madalena, Maria de Betânia, tem essa Maria aí, a pecadora. Alguns acreditam que as três são uma só. Alguns acreditam que que as três seriam Maria Madalena, que duas seriam Maria Madalena e ou então que cada um seria uma pessoa distinta. Só sei que é isso, não tenho receio de Santa Maria Madalena, certo? Ela é santa, não tem como. E ela foi ter uma vida contemplativa na França.
Ela já começou a vida contemplativa dela na cruz, no sepulcro, o fluxo seguiu. Não é de se estranhar que ela talvez tenha tido, sim, uma vida contemplativa. É isso. Minha gente, como se fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Já ia esquecendo. Totalidade. Já ia esquecendo. Suponhamos que ela seja aquela coisa que eu te falei. Suponhamos que ela seja uma prostituta. Qual é o problema? Rabi, lá do Velho Testamento, não foi uma prostituta? Exato. Deus não veio para os doentes. O pecado de Pedro, negar Jesus 3 vezes, foi muito pior do que a prostituição dela. E todo mundo soube. Paulo perseguiu o corpo de Cristo. Jesus lá na estrada para Damasco. Paulo, por que me persegues? Para que pecado pior do que esse? Verdade. Então, não estou dizendo que ela é prostituta, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas caso ela tenha sido, qual é o problema? Ela não foi... Jesus não plantou as virtudes no coração dela? Acabou, passou. É daqui para frente. Exato. O padre Paulo Ricardo falou que era a irmã de Lázaro. Isso aí é uma das teorias, né? O São Gregório de Magno, por exemplo, ele fala que ela é as 3. Então, isso é uma coisa de opinião. Não tem martelo batido. Cada um aí interpreta do jeito que achar. Mas só sei de uma coisa. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Amém. Gente, vamos fechar. E assim, para fechar hoje esse estudo sobre Santa Maria Madalena, eu queria lembrar para vocês o que a gente foi fazendo hoje. Né? A gente foi dando uma andada pela Bíblia das evidências de Santa Maria Madalena, desde o início que ela estava acompanhando Jesus, até o momento da morte e até o momento da ressurreição. Então, assim, o que foi que a gente fez? A gente mostrou até, inclusive, né, não só a minha visão e a do Igor, do que a gente se aprofundou no estudo, né? A gente trouxe também de algumas condutoras e o Igor também trouxe um aspecto muito importante, que é o que a gente vai fechando hoje. Santa Maria Madalena, ela foi colocada como uma festa litúrgica no dia 22, em 2016, pelo Papa Francisco. Então, é tudo muito recente, é tudo muito novo. E como tem várias versões, como a gente foi conversando aqui, isso causa uma dúvida. Mas lembre-se, o que a gente não conhece não tem como a gente amar. Então, assim, o intuito da gente trazer esse estudo bíblico de hoje é para estimular todo esse conhecimento. Gente, ela é a apóstola dos apóstolos, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Isso é à toa? Quem vive na caminhada sabe que não existe coincidência, existe o que? Deuscidência, né? Então, vamos lá. E principalmente, gente, como existe controvérsias, vamos com muita calma quando a gente vai ler alguma coisa e ver as fontes. O Igor acabou de alertar vocês de uma das fontes, tem que ter cuidado, tá? Eu já tinha comentado em alguns momentos que a gente tem que ter cuidado. Existem séries, né, por exemplo, na Netflix, que envolvem tudo uma coisa num só. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Qual é o respaldo que a gente tem? A palavra, né? Vai buscar alguma coisa? Busca os doutores da lei, busca a opinião. Não. Os doutores da lei são lá os fariseus. Os doutores da igreja. Os doutores da lei que eu tô falando, tipo, os doutores mesmo. Tipo, vai buscar Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino, entende? Doutor mesmo na igreja. Da igreja. Então, assim, gente, e assim, eu falo isso tranquilamente, porque não só dessa nossa visão, desse nosso estudo, mas também de um livro que existe católico, né, tanto do Ansel Green como da Linda Jarosz, eles falam justamente isso. Do ponto de vista exegético, isso é absolutamente falso. Então, comparar ela com algumas versões não tem de jeito, não tem de ser, certo? Então, assim, vamos com calma, vamos lembrar do que a gente tem de respaldo na Bíblia. Apóstola dos Apóstolos, primeira vez Jesus ressuscitado, de um grupo ali marginalizado mais uma vez, respaldando a gente o quê? Que Jesus veio para quem? Para os pecadores, para os humilhados, para quem precisa, né? E ele não esquece de ninguém, mas ele vai ao socorro de quem precisa. Vou fazer uma oração com vocês aqui agora. Queria que vocês fechassem os olhos de vocês, tá certo? Que o anjo da guarda de vocês suscite tudo no coração que foi tocado aqui hoje, tudo que o coração de vocês precisa. E vamos repetindo comigo.
Santa Maria Madalena, vós que ouvistes de Jesus essas palavras, muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Alcançai-me de Deus o perdão dos meus erros e pecados, Santa Maria Madalena. Deixai-me participar do ardente amor que inflamou o vosso coração, para que eu seja capaz de seguir a Cristo até o Calvário, se for preciso. E assim, mais cedo ou mais tarde, tenha a felicidade de beijar e abraçar os pés do Divino Mestre. Como Jesus ressuscitado vos chamou pelo nome Maria, que ele também possa chamar pelo meu nome. Fala o seu nome agora. E eu nunca mais me desvie do seu amor, com recaída nos erros do meu passado. Santa Maria Madalena, eu vos peço essa graça, por Cristo nosso Senhor, e por Cristo nosso Senhor. Nós colocamos essa graça pela intercessão de Santa Maria Madalena, que você tem no coração agora. Amém? Estivemos. Temos aviso. Oh, rapaz! Lembrei depois. Gente, mês do Preciosíssimo Sangue de Jesus, certo? Hoje é dia 22, então amanhã é dia 23. Amanhã começa a nossa novena, certo? Não esqueçam, essa novena que a gente já segue todos no final dos 9 últimos dias do mês. Amanhã começa no perfil das Virtuosas, certo? Então, vamos lá, todos os dias agora, 21 horas. Mais especial ainda que esse mês é o Preciosíssimo Sangue de Jesus, viu? Agora foi. Obrigado, obrigado, Hanna. Obrigado a todos que ficaram aqui. Espero que isso tenha tirado algum resquício, né, de qualquer tipo de preconceito, né, sobre já falar Nossa Senhora, porque a gente fala tanto Nossa Senhora que quer encaixar isso. Qualquer tipo de preconceito com Maria Madalena, certo? E estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para avisar, essa live vai ficar, eu vou colocar ela no YouTube para que dê para assistir na tela maior, tá bem? Boa noite e até a próxima. Tchau. Tudo bem?